Culto, 1/4 de hora, 15 minutos de palavra, 15 minutos de oração, 15 minutos de louvor, 15 minutos de ações de graças, 1/4 da palavra. Graça e paz em nome de Jesus. Nós estamos iniciando mais um devocional, mais um tempo com a palavra de Deus, 1/4 de hora de palavra, 1/4 de hora de oração, 1/4 de hora de louvor e adoração e 1/4 de hora de gratidão, de ações de graça. Como é bom agradecermos e exaltarmos ao Senhor pelos benefícios que Ele tem feito, né? Isaías 42, verso 3 nos diz: a cana trilhada não quebrará e nem o pavio que fumega, em verdade, se apagará, mas produzirá o juízo. A cana trilhada não quebrará, nem o pavio que fumega, em verdade, produzirá o juízo. A importância de nós entendermos o fogo, a chama de fogo de Deus, a importância de nós entendermos o fogo do Espírito Santo de Deus. Mateus capítulo 12, versículo 20, nos diz assim: não esmagará a cana trilhada e não apagará o morrão que fumega até que faça triunfar o juízo. É o lugar secreto que acende a chama e nos mantém acesos, ou seja, ter um fervor, ter um zeloso fervor em busca da face de Jesus e a responsabilidade com o seu reino vai nos manter ligados, vai nos manter com a chama acesa. E para manter a sua intensidade, este fogo ele deve ser constantemente alimentado por paixões promovidas pela intimidade gerada no lugar secreto em oração com Deus. O desejo do seu coração é ser uma labareda viva, acesa com a alegria de contemplar a beleza de Deus, adorá-lo sem limites e estar inserido neste mundo com um zelo autocontrolado e calculado de quem não ama a sua própria vida e não tem medo de morrer. A própria palavra de Deus nos diz que a palavra de Deus é como fogo. Isso é o que o profeta Jeremias nos diz em Jeremias capítulo 23, versículo 29. Jeremias, profeta aí que foi tremendamente usado, mas muito rejeitado na sua geração, capítulo 23, verso 29, nos diz: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? A sua presença é totalmente envolta pelo fogo. Os profetas falaram sobre isso. Ezequiel capítulo 1, versículo 4 nos diz: olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com um fogo a revolver-se e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de cor de âmbar que saía dentre o fogo. Olha no mesmo capítulo 1, versículo 27. E vi como a cor de âmbar, como o aspecto do fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo. Vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele. O próprio profeta Daniel, no capítulo 7, versículo 9, Daniel, capítulo 7, verso 9, nos diz assim: eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou, a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, o seu trono como chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Que visão sensacional, que visão espetacular, profeta Ezequiel, profeta Daniel e até o próprio profeta Jeremias teve. Quando se aproxima de Deus, você está se aproximando do intenso brilho das labaredas das eras. É interessante nós observarmos e, para manter-se aceso, você precisa ficar perto de Deus. Quando você se sentir frio, distante e espiritualmente fora, será o momento de se retirar para um lugar secreto, se colocar diante da lareira da palavra de Deus e deixar que a intensidade de sua face restaure o seu fervor. O segredo de permanecer aceso por Jesus não é responder às chamas do altar, por melhor que sejam. Não é o fato de alguém impor as mãos sobre você e orar.
não é ouvir uma boa gravação de pregação. A única fonte certa para permanecer aceso é se dedicar de forma consistente ao lugar secreto, ao quarto de guerra, à porta fechada, ao esconderijo do Altíssimo. Esse é o lugar aonde o Espírito de fogo, este é o lugar aonde o Senhor se revela, aonde o Senhor se manifesta. Isaías capítulo 4, versículo 4, o profeta nos diz assim, 4:4. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor, criará o Senhor sobre toda a habitação do monte de Sião e sobre as suas congregações uma nuvem de dia e uma fumaça e um resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. Acende a sua alma à medida que você contempla a glória dele com a face descoberta. Paulo pôde experimentar isso e por isso que ele pôde escrever sobre isso. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, Paulo nos diz, mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Assim que você entrar na presença fervorosa do lugar secreto de Deus, você vai começar a andar sobre as brasas acesas e os seus pés passam a ser cauterizados para você caminhar em santidade, em retidão e em obediência. Então, coloca o fogo de Deus em seu ser e tudo em sua vida será diferente. É impossível abraçar esse fogo de vida e não ser transformado. É impossível ter esse fogo do Espírito dentro de você e não mudar de vida. João Batista foi um homem que ficou aceso diante de Deus. Deus levou João para a solidão do deserto para acender um fogo divino dentro dele. Quando finalmente ele foi liberado para o ministério, ele já era uma labareda de fogo, ele já era uma chama acesa. Mateus capítulo 11, versículo 7 nos diz assim, e partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João, que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, o que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta, porque este é aquele de quem está escrito, eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os de mulher que tem nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora se faz violência no reino dos céus e pela força se apoderam dele. João Batista, Jesus testificou que as pessoas não iam até o deserto simplesmente para ouvir um homem, simplesmente para ouvir de João algo, mas iam para ver os sinais, prodígios, maravilhas, iam para ver uma palavra com autoridade. Jesus declara que João era como uma candeia que queimava e irradiava luz. Olha só o que registra o evangelista João, capítulo 5, versículo 35. Jesus dizendo, ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. João era um homem divinamente incendiado por Deus, um homem que incubou aí, na verdade, seu amor por Deus por meio de um compromisso constante de estar sozinho no lugar secreto. Assim, se tornou uma candeia que irradiava luz para a nação inteira contemplar. E as pessoas vinham de todos os lugares para o deserto para ver este fogo, para ver esse resplendor na face de João. Falando em João Batista, a palavra de Deus nos diz acerca de violência espiritual. Vamos repetir esse versículo agora por Mateus capítulo 11, versículo 12. Evangelho de Mateus capítulo 11, versículo 12.
e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Isso nos mostra a intensidade com a qual a última geração deverá buscar a Deus. Devemos buscar a Deus com toda a força, devemos buscar a Deus negando-nos a nós mesmos, livrando-nos de todos os pecados embaraçantes para correr a corrida da compaixão, para correr com paixão, com pureza, com perseverança. Esse é o momento para buscar a Deus com uma entrega agressiva. Os sinais dos tempos estão claros, a volta de Cristo é iminente e nós precisamos urgentemente do Espírito Santo de Deus. Precisamos sentir a urgência por parte do Espírito. É hora de despertarmos do nosso sono e buscar o reino de Deus como nunca antes buscamos. A verdadeira fé entende não somente que Deus existe, mas que nos recompensa de acordo com a intensidade na nossa busca por Ele. Homens e mulheres de fé não podem se distrair ou se desviar do seu objetivo. A violência espiritual, ela começa no lugar secreto. Ela começa com a forma como você vai se aplicar à disciplina da oração, da adoração, da contemplação, do jejum, da leitura devocional da palavra de Deus, do estudo, da meditação, da audição, da absorção da verdade. A Escritura precisa penetrar em seu espírito, mudar o seu estilo de vida e se tornar uma parte integrante do seu diálogo com Deus e com o próximo. É tempo de se fechar no lugar secreto. Não podemos confundir o zelo natural por violência no reino dos céus. Demonstrar um zelo incrível por Deus na forma como adora, como compartilha a sua fé ou como participa de estudos bíblicos, isso não é violência espiritual. Precisamos voltar à prática do jejum e à prática da oração contínua. O jejum renova o teu espírito, o jejum sensibiliza a sua audição e acelera o ritmo do fluxo divino através de sua vida. Por isso, temos que voltar a essa prática do jejum e a prática da oração contínua. Jesus não responde a todos os fiéis da mesma maneira. Ele responde de forma diferente àqueles que o buscam mais diligentemente. Vemos isso segundo a maneira como ele tratou seus 12 discípulos. Pedro, Tiago e João eram convidados para alguns dos momentos mais íntimos e mais maravilhosos de Jesus, enquanto os outros discípulos não eram inclusos nesses convites particulares de Jesus. A diferença reside no fato de que os outros tinham algo retido em seus corações em relação ao Senhor, enquanto Pedro, Tiago e João buscavam mais a Jesus do que os demais discípulos. Ter reservas no espírito vai te roubar os maiores níveis de intimidade. Quanto maior for a sua entrega, maior será a entrega dele para com você. Corra atrás dele, busque-o de todo o seu coração. À medida que você buscá-lo com mais intensidade, ele se aproximará de você como nunca antes. Jesus não favoreceu Pedro, Tiago e João por causa de suas personalidades ou pela combinação de seus dons. Ele os favoreceu porque eles o favoreciam. O Senhor não faz acepção de pessoas, mas ele recompensa todos os que o buscam com fervor. Esse é o motivo pelo qual alguns não conseguem ter tanta intimidade com Deus. Estamos participando de uma competição séria e acirrada e temos que nos permitir sermos inspirados pela rapidez de outros corredores para buscarmos mais a Deus com afinco, fervorosamente, para que possamos encontrá-lo e sermos cheios do fogo do Espírito Santo de Deus, sermos batizados não só com o Espírito Santo, mas com o Espírito Santo e com fogo. Pai de amor e Deus bendito, ensina-nos, ó Pai, esse local de intimidade. Leva-nos, ó Pai, a esse lugar secreto de comunhão, de relacionamento, de intimidade contigo. Guarda as nossas vidas, o nosso pensamento, as nossas atitudes. Purifica-nos, ó Pai, santifica-nos na verdade. A Tua palavra é a verdade. Venha a cada dia renovar as nossas forças, a cada dia ministrar aos nossos corações, que possamos, ó Pai,
ser praticantes e não somente ouvintes da tua palavra, e que a cada dia venhamos manter essa chama acesa no nosso interior para que o teu nome seja glorificado e as pessoas vejam Cristo em nós, para que o teu nome seja exaltado e espalhado na terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Aproveite esse devocional e faça mais 15 minutos de clamor, de intercessão, 15 minutos rogando a Deus. E se você perdeu alguma das devocionais, entra lá no meu blog www.mentoreadospara-mentorear.com, sem o BR, somente.com. Entra lá, ou mesmo no canal do YouTube, youtube.com/torreforte, clica em vídeos e ali você tem todos os nossos vídeos. Clique em curtir e compartilha, além de também comentar o que tem sido essas devocionais para você. Compartilha ali conosco, deixa-nos saber os seus pedidos de oração e as respostas que você tem tido até aqui. Persevere e seja cheio do fogo do Espírito de Deus, para que a cada dia você seja um referencial e as pessoas possam ver Cristo na tua vida, no nome precioso de Jesus. Valeu demais, até a próxima, em nome de Jesus. Culto 1/4 de hora.